Oi, bem-vindo! Hoje eu trago então 4 erros para a gente evitar na nossa prática de yoga. O primeiro deles é forçar o corpo. Por que não forçar o corpo? Porque quando a gente força o corpo, a gente se machuca. É simples assim. Pode não ser um machucado gigantesco, algo enorme, mas alguma coisa vem. E talvez não seja de imediato, mas sim no longo prazo, no acúmulo, nessa rotina de esforço além da conta. O nosso corpo, ele nos dá sinais, ele nos mostra quais são os limites, até onde a gente pode ir se a gente estiver prestando atenção. Então, por isso que cultivar aquela consciência do corpo, a atenção interna, para que a gente possa se perceber nas posturas, perceber como a gente se sente quando realiza cada uma das posturas, é muito importante para a gente não ultrapassar esses limites. A segunda atitude, então, para a gente evitar é ter pressa. A falta de paciência, ela pode ser prejudicial para a nossa prática. A gente não está numa corrida para chegar num objetivo. O yoga é sobre a jornada, é sobre esse caminho de autoconhecimento. Então, os benefícios, eles vão vindo aos poucos, eles vão vindo no longo prazo. Então, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, da noite para o dia. Não é algo instantâneo. Se tu busca, então, uma solução instantânea, provavelmente tu não vai encontrar. Algumas práticas, algumas posturas podem sim nos dar alívios físicos instantâneos, quando a gente alonga, quando a gente consegue se conectar, mas os benefícios mais profundos, essa questão do autoconhecimento, ela vem no longo prazo, assim como posturas que são um pouco mais desafiadoras para o nosso corpo. Se num dia a gente não consegue, provavelmente no dia seguinte a gente possa conseguir um pouquinho mais, sentir um pouco melhor o corpo, mas não vai ser algo que num dia parece impossível e no dia seguinte a gente faz com facilidade. Então, ter pressa não é uma boa atitude com o nosso próprio corpo, porque isso vai gerar frustrações e não é o que a gente busca quando a gente pratica yoga. A terceira atitude, então, o nosso terceiro erro aqui é não respirar. A respiração acredito que é a parte mais importante de toda a nossa prática física, porque se a gente não respira, a gente estressa o corpo. E é fácil a gente esquecer de respirar, basta que a nossa mente esteja ocupada com outras coisas que não seja aqui e agora. Então, esse exercício de permanecer presente, atento na respiração, que vai nos ajudar a nos centrar, a nos conhecer um pouco melhor, a fazer as posturas de uma forma mais segura, porque a gente vai estar prestando atenção no que está fazendo naquele momento. Eu digo que é fácil a gente esquecer de respirar porque eu mesma esqueço. Quando eu comecei a praticar, uma das coisas que eu realmente senti bastante diferença depois do início da prática foi a questão da respiração. Eu sou asmática, sou alérgica, então se eu deixar, minha respiração fica mais curtinha, fica mais rasa, mais rápida. E inclusive se eu estiver muito concentrada fazendo alguma coisa que me exija um pouco mais de atenção, de mais esforço, eu esqueço de respirar. E quando eu me dou conta, eu já, preciso respirar conscientemente para voltar àquele meu ritmo natural. Então, sei que eu não sou a única que faz isso e na nossa prática física das posturas isso pode acontecer quando a nossa mente está divagando. Então, por isso é importante a gente prestar atenção na nossa respiração e usar ela como uma âncora para a nossa presença na prática. Então, a gente mantém essa consciência na respiração, percebendo a inspiração, a exalação, a inspiração, a exalação, e assim a gente consegue permanecer mais atento no restante da prática, em como a gente se sente no corpo mesmo. Não só o que passa pela nossa cabeça, como a gente se sente emocionalmente, porque algumas posturas podem nos trazer sensações mais profundas, mas também como a gente se sente no corpo. Perceber se a gente está com alguma dor no joelho, ou alguma dor nas costas, ou se alguma postura nos traz mais alívio. E tudo isso depende da nossa respiração consciente. Então, lembra sempre de respirar durante toda a prática. E a última questão aqui é a comparação.
Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, a nossa prática dá errado. O yoga é uma prática individual, porque é uma prática de autoconhecimento. As posturas que a gente faz em cima do tapetinho, elas são ferramentas para esse caminho de autoconhecimento. E a gente pode sim, é uma prática individual que a gente pode praticar em grupo. Então, a gente faz aula num grupo, pode ser presencial, pode ser online, e quando a gente começa a olhar para as outras pessoas, o que eles estão fazendo, e se comparar na questão física, a gente perde o foco do que é o yoga, por que a gente está praticando. Porque a gente olha para aquela pessoa que está fazendo um pouco diferente de nós, ou está fazendo igual a nós, e tanto faz nesse caso, e a gente não sabe o que está se passando por dentro. E a prática, ela é interna, ela é mais interna do que física. Então, não adianta a gente querer se comparar na parte física, querer forçar o corpo para entrar num formato específico, que é o que está dito, que é a postura, e esquecer da parte interna. E a gente não tem como comparar os processos internos, o teu com o do outro. Então, por isso que não tem competição, não adianta a gente querer se comparar com os outros, porque cada um está na sua jornada, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus processos que precisa trabalhar, coisas por descobrir, coisas por desapegar, e a gente nunca vai saber o que está se passando dentro do outro. Então, por isso, sem comparações, o yoga não é uma competição, não é uma corrida, não tem prática melhor ou pior do que a outra. As práticas são ferramentas para essa nossa jornada de autoconhecimento. Então, para algumas pessoas, um tipo de prática serve mais do que outro, a gente às vezes se conecta com um jeito, com um professor e não com outro, e não significa que o que não funcionou para nós não funcione para ninguém. Então, por isso não adianta a gente comparar. O que importa é a gente focar na nossa jornada, em como a gente se sente e o que a gente quer, qual é a nossa intenção. Evitando então essas atitudes e desviando desses comportamentos que muitas vezes são automáticos e que a gente precisa desconstruir de uma forma consciente, ser relembrado disso, que tu tenha uma prática que seja mais duradoura, que tu possa levar para o resto da tua vida, que seja segura para o teu corpo e que traga mais tranquilidade para tua mente e conforto para o coração. Que seja uma prática de autoconhecimento, que te traga todos os benefícios e que tu tenha então essa intenção de cada vez te sentir melhor. Te espero no próximo vídeo. Namastê! Se tu gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, compartilha com alguém que também pratica yoga ou que quer praticar e escreve para mim aqui nos comentários se alguma dessas atitudes tu fazia e agora vai deixar de fazer. Eu, particularmente, para mim a questão da respiração era mais importante e foi a que eu senti muita diferença quando eu passei a prestar mais atenção. Então, te inscreve no canal para acompanhar todas as novidades, fazer parte desse nosso grupo. E te espero então no próximo vídeo. Namastê!